Vamos exemplificar a utilização da função de resto da divisão inteira, função RAIN, na linguagem de programação Octave. Por exemplo, sendo a variável A 8 e a variável B 2, RAIN, o resto da divisão de A por B, é 0. Isso porque 8 é múltiplo de 2. Podemos concluir assim que 8 é um número par, porque o resto da divisão inteira entre 8 e 2 é 0. Já 9, no resto da divisão de 9 por 2, o resto da divisão é 1, portanto n é um número ímpar porque não é múltiplo de 2. Vejo nesse outro caso, sendo A a variável que vale 20 e B uma variável que vale 7, o resto da divisão de 20 por 7 é 6. Isso porque na divisão inteira, 20 por 7 dá 2, 2 vezes 7, 14, 20 menos 14 sobra 6 da divisão inteira. E neste caso, 21 por 7, o resto da divisão de 21 por 7 é 0, isso porque 21 e 7 são múltiplos. Na divisão inteira, 21 por 7 é 3, 3 vezes 7, 21, não sobra nada. Então a função RAIN tem por objetivo retornar sempre o resto da divisão inteira entre dois números e basicamente a gente pode utilizá-lo para verificar se o número é múltiplo de outro. Como nesse caso, a gente vai mostrar todos os números inteiros de 1 até 10 e mostrar também os restos de divisão do valor da variável i por 5. Então vamos criar aqui um código novo script. Esse novo código, então, ele vai implementar uma estrutura de repetição em que a variável de controle i vai de 1 a 10. A gente vai fazer esse intervalo de valores de 1 até 10. Eu vou mostrar no dispositivo de saída o valor de i. Ao final, vamos simplesmente pular uma linha. Vamos executar esse código-fonte. Vamos procurar nossa pasta de exemplos. Lá, vamos chamar esse programa de 2. E vejam que o resultado que a gente obteve foi aqui no console todos os números inteiros de 1 até 10 mostrados no dispositivo de saída. Aqui. Então, essa primeira linha aqui da saída a gente já conseguiu montá-la. Vejam que os restos de divisão dos valores de i por 5 são 1 dividido por 5 na divisão inteira dá 0 e sobra 1. No próximo passo, o valor da variável de controle vai ser 2. 2 dividido por 5 na divisão inteira vai ser 0 e sobra 2. 3 por 5 dá 0 e sobra 3. 4 por 5 dá 0 e sobra 4. Agora, quando chegarmos no 5, 5 é um múltiplo de 5. 5 dividido por 5 na divisão inteira dá 1 e sobra 0. E assim vai se repetir sempre. 6 dividido por 5 na divisão inteira é 1, sobra 1. 7 sobra 2. 8 sobra 3. 9 sobra 4. E 10, como é múltiplo de 5, 10 na divisão inteira por 5 vai dar 2 e sobra 0. Então vamos, ainda nesse código-fonte, fazer o seguinte. Primeiro vamos limpar o console. E aqui vamos calcular, então, o resto da divisão, usando a função RAIN, do valor da variável i por 5. Então, a gente vai calcular esses restos de divisão para cada passo, ou para cada valor da variável i. Veja que sempre que o resto é zero, trata-se de um número múltiplo de 5. Então, a gente vai fazer uma verificação aqui. Se o resto da divisão for igual a zero, nós estamos nos casos em que a variável i é múltiplo de 5. Então, eu vou destacar esse valor, colocando ele aqui na saída entre chaves. Então, vejam aqui. Vou colocar o especificador de formato que mostra o valor da variável i entre chaves, isso porque o resto da divisão é zero. Trata-se de um valor da variável i múltiplo de 5. Se não, mostra simplesmente o valor. Vejam, executei o código. Estamos aqui. Opa, faltou
Há um erro de sintaxe aqui, evidentemente, né? Eu não finalizei o comando if, e vamos quebrar com end if, claro. Agora sim, temos a situação que a gente deseja implementada. Ó, veja, toda vez que o número é múltiplo de 5, ele é colocado entre chaves. Então, a gente já tem aqui, estamos destacando todos os números múltiplos de 5, simplesmente fazendo esse tipo de verificação. Se o resto da divisão calculado aqui, então o REN é uma função que retorna um valor que é o resto da divisão de i por 5. Se o resto da divisão for 0, significa que i é um múltiplo de 5 e ele é mostrado entre chaves. Vou copiar todo esse código e vou fazer essa linha de baixo aqui, onde só tem os valores com os restos. Então, eu vou repetir todo aquele código. Em vez de mostrar o valor da variável i, eu vou mostrar o valor da variável resto. Então, veja, vou rodar o código. Aqui agora, essa linha, veja os restos, 1, 2, 3, 4. Como 5 é múltiplo de 5, resto 0. Novamente, começa um novo ciclo, 1, 2, 3, 4, 0, porque 10 é múltiplo de 5, resta 0. Então, nessa segunda linha, mostramos todos os restos de divisões calculados através da ativação da função que calcula o resto da divisão, que é a função REN. Vamos fazer essa linha aqui que separa a linha com os números inteiros de 1 a 10 e a linha com os restos de divisão. Então, eu vou novamente copiar todo esse código aqui, fazer então uma estrutura de repetição que vai ser executado novamente de 1 até 10, vai calcular o resto, e se o resto for 0 é múltiplo de 5, sendo múltiplo de 5, o número é mostrado dessa forma. Entre chaves, o valor e um espaço, o que corresponde a 4 valores, 4 traços, vai cobrir toda a parte em que eu mostro em destaque um valor múltiplo de 5. Quando não é, mostra-se o número, através desse especificador de formato, em um espaço. Então, somente 2 traços cobre toda essa parte. Então, veja que eu tenho 3 for. No primeiro, eu quero mostrar os números de 1 a 10. No segundo for, faz um traço separando esta linha com a última linha, onde eu mostro todos os restos calculados. Então, vamos executar. Novamente, temos aqui, está lá, primeira linha de 1 a 10, então primeira estrutura de repetição do tipo for. Essa estrutura aqui mostra todos os números de 1 até 10, quando ele é múltiplo de 5, eu coloco ele entre chaves, o que aconteceu com o número 5 e o número 10. Depois fiz uma outra estrutura de repetição para fazer essa linha com traços, para separar a linha de cima com a linha de baixo. E os traços foram feitos na mesma proporção dos valores mostrados. Quando o número é múltiplo de 5, como é o caso aqui do número 5, eu mostro chaves, 5 e um espaço, 4 valores, portanto, 4 espaços aqui cobre todo esse valor. Quando não for múltiplo de 5, só 2 traços. Por exemplo, aqui no caso do 6, 2 espaços eu cubro todo o valor. E a última estrutura de repetição, calcula-se o resto. Se é múltiplo de 5, é quando o resto é 0, eu coloco o 0 entre chaves, está aqui. Caso contrário, mostro o resto calculado. Então, a função REN calcula o resto da divisão do valor da variável i por 5 e atribui esse resultado para a variável resto, e a qual eu posso verificar, por exemplo, se o valor da variável i é múltiplo de 5, e isso acontece sempre que o resto for igual a 0. Obrigado.